já derramou, onde abundou pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu, eu exaltarei para sempre quem salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Louvado seja Deus, só pela graça. Louvado seja o Senhor. Bem, nós vamos continuar nesse instante o nosso estudo, a nossa meditação na Palavra de Deus. E mesmo vocês sentados, vamos abrir as nossas Bíblias, porque não é que seja uma leitura demorada, mas mesmo sentado, vamos ler esta parte das Escrituras e assim dando prosseguimento. Está em Romanos capítulo 12, foi onde nós concluímos o culto anterior, e é daqui que eu quero continuar. Nós estamos com uma minissérie de mensagens sobre a fé de Cristo, e este é já o culto de número 4, o quarto culto da série A Fé de Cristo, que nós começamos sexta-feira da Paixão. Acredito que é o quarto já. A segunda, a última que tivemos, a certeza, aquela foi a segunda, depois tivemos a outra. Essa já é número 4 já. É isso? Jacó está dizendo que é já o culto do número 4 dessa série. Presta atenção, vamos ver. Porque foi seguido, nós não... Exatamente. Então é um de número 4 já. Vamos, mesmo sentado, ler junto essas escrituras de Romanos capítulo 12, versículo 3. E observe bem as palavras de Paulo aqui em Romanos. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vocês estão lembrados que no último culto que falamos sobre este assunto, foi bem explicada a questão da fé como a energia. Não é isto? Onde cada componente, cada peça recebe uma quantidade. E eu disse para vocês que é a mesma coisa com a fé. Então, Paulo disse que esta fé, a cada um foi dada uma medida, um tanto, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, uma determinada quantidade. E ele continua no versículo 4: porque assim como em um corpo temos muitos membros, no seu corpo você tem dedos, unha, cabelo, dente, olhos, orelhas, nariz, tudo, nariz, não é? Filamentos, pele, nervo, ossos, cada osso com o seu nome, com o seu tipo, com a sua função. Tudo isso forma um corpo. Se arrancar uma orelha fora, você ainda fica com a outra, mas é um corpo faltando um pedaço, defeituoso, não é? São muitos membros para compor um corpo. Paulo está nos explicando isto, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função, o mesmo trabalho, o mesmo desprendimento,
Você tem a mão para uma coisa, o dedo para outra, o olho para outra, a boca para outra, a língua para outra coisa. Cada componente, cada peça é para uma função. Vê? Ele está dizendo que nem todos os membros têm a mesma operação. Aí ele diz, assim nós, que somos muitos, porque aqui temos quanto? Quantos congregam aqui? 30, 35, 40, não sei. Dificilmente eu me preocupo com isso, com contagem de pessoas. Agora, em outros lugares, podem ter 10, 20, 800, 1000. Isto, quando junta todos, é uma grande multidão. E Paulo disse, assim nós, que somos muitos, como um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, eu não quero prosseguir aqui ainda, porque esse versículo aqui é muito bom também. Assim como nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. São muitas pessoas compondo o corpo de Cristo, mas no entanto, de uma forma individual, cada um pertencemos um ao outro. Isso significa o quê? Se vocês puxarem um pouco pela vossa imaginação, pela vossa memória, vão lembrar que eu disse há poucos dias atrás que se você aqui sai fora do seu lugar, sai fora da sua posição, você pode estar atrapalhando um irmão do outro lado do mundo, do globo terrestre, a ser abençoado. Vê? Um membro fora da sua posição, fora do seu lugar, pode atrapalhar os outros como um todo. Porque assim como o seu dedo, se você o cortar fora, ou se ele estiver machucado, você vai sentir isto, porque aquilo vai transmitir, os nervos, né, os filamentos do teu corpo, vai transmitir aquilo numa velocidade tremenda para o teu cérebro, avisando que aquela parte foi cortada, foi atingida. Do mesmo jeito, os membros que compõem o corpo de Cristo, eles estão ligados e interligados, inclusive. Vê? São duas coisas, ligados e interligados. E o que acontece? Quando você é atingido, quando você sai fora do seu lugar, quando você entristece o Espírito Santo, quando você não faz o que deveria fazer, você pode estar atrapalhando o andamento de muitas coisas. Muitos irmãos estão deixando de ser abençoados, de serem curados, de serem libertados, porque alguém em algum lugar está fora do seu lugar. Por isso Paulo disse, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do varão perfeito, porque o varão perfeito, a estatura do varão perfeito, que a igreja tem que chegar como um todo, mas cada membro individualmente também precisa chegar nesta posição de estatura de um varão perfeito. Cada membro chegando à estatura do varão perfeito, então toda a igreja chega à estatura de varão perfeito, enquanto o último precisar ser treinado. E neste treinamento deste último, não sei quem será, pode ser a criancinha que está aqui conosco, ou não sei, mas quando o último for treinado no corpo de Cristo e ele assumir a sua posição, em outras palavras, alcançar essa estatura de fé, então a igreja estará pronta para sair daqui. Amém. A igreja estará pronta para alçar voo. Vê? Mas a Bíblia nos diz, individualmente somos membros uns dos outros. Aí ele diz, de modo, quer dizer, então, portanto, por isso, vê? Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E nós paramos aqui com esse versículo, versículo 6 de Romanos 12. E poderíamos estender nosso pensamento. Se é o louvor, que seja segundo a medida da fé. Se é a ministração da palavra, que seja segundo a medida da fé. Sendo que fé é revelação, então você só vai poder trabalhar de acordo com a revelação que você tem, com o conhecimento que você tem. Se Deus apenas abriu para você 1% ou 2% de sua glória, do seu conhecimento, da sua mente, então é só isso que você poderá ter. Vê? Cada um de nós tem um ritmo diferente, mas todos teremos que chegar na mesma posição, no mesmo lugar. Então nós aprendemos nos cultos anteriores, o primeiro culto, eu lembro perfeitamente que você aprendeu que a maior vitória de Jesus foi no jardim do Getsemane, quando ele desprendeu seu próprio pensamento e se submeteu à expressa vontade do Pai,
E dali por diante Jesus seguiu agora com a fé do Pai em si. No segundo culto nós aprendemos que a fé não é uma certeza. Aprendemos que a fé é a própria certeza. Disto está se tratando de Deus mesmo. No terceiro culto nós aprendemos a respeito da fé como a eletricidade. E é daqui que eu quero partir nessa reunião de número 4. Eu tenho dificuldade para falar as palavras certas que eu gostaria. O quarto culto. Olha, eu me enrolo todo com isso. Mas nós vemos que funcionando esta fé em nós, como está nas Escrituras, em qualquer medida que nos tem sido dada. Se Deus te deu uma medida de 10%, você vai trabalhar com ela. Se foi 100%, você vai trabalhar com aquilo. Mas lembre-se que cada uma dessas medidas, de acordo com a fé de cada um, tudo funciona para o benefício do corpo de Cristo. Você não usará esta fé em benefício próprio. Não, senhores, tudo isto é em benefício do corpo de Cristo. E quando você usa esta fé, ou esta revelação, este conhecimento sobre Deus, para melhorar a si mesmo, para mudar sua maneira de ser, para melhorar sua vida como pessoa, como homem, como mulher, como jovem cristão, você estará ajudando o corpo de Cristo, não a você só, porque nós somos membros um dos outros. É o que nos ensina as Escrituras. O que acontece, da mesma forma que cada acessório aqui, cada acessório que temos aqui, faz a vida nossa ser um pouco melhor, para que venhamos e adoremos neste edifício. Como agora há pouco estava um pouquinho de calor, então ligou o ventilador, melhorou a situação, não foi? Não é assim? Então vocês têm aí o som que chega bem audível em seus ouvidos, e para isso depende-se então do microfone e da mesa de som. E você sabe, o microfone permite tomar o som, transferi-lo para a mesa, o qual utiliza a mesma eletricidade que o microfone também utiliza, e isto leva diretamente para o computador, e as luzes que aqui estão também utilizam a mesma eletricidade para nos dar luz. Se você apagar o interruptor, mexer nele, isso aqui fica praticamente escuro, e todas estas coisas. E da mesma forma que quando no tempo de calor você tem aí a forma de refrescar o ambiente, do mesmo jeito no tempo de frio você tem como ligar o aquecedor e aquecer a atmosfera ao seu redor. Então tudo isto para que você possa permanecer da forma mais cômoda possível no lugar aonde você está. E quando você fica da forma melhor possível e se sente bem, vamos dizer assim, um bem-estar físico, emocional, a preocupação se vai e você se desprende, então você pode dedicar suas energias humanas para ouvir a palavra de Deus. Amém. Quando desliga o microfone, então eu terei que gastar mais energia para falar. Você terá que prestar mais atenção para ouvir, porque a voz vai ficar baixa. Se você tivesse aqui um calor daquele jeito, um calor constante, você ia gastar suas energias preocupados, e até mesmo ao dizer, por que o diácono não já ligou? Por que o diácono não já ligou? Até nisto você gasta suas energias, vê? E com isto você está perdendo de adorar, de ter a sua atenção completamente para a adoração. Então, quando todas estas coisas estão funcionando da melhor forma possível, é para o teu bem-estar, para que você aplique toda a sua energia física no ouvir a palavra de Deus. E é através do ouvir que você adquire a fé, vê? Então este exemplo que damos da eletricidade é para você perceber que a fé funciona do mesmo jeito, cada um em uma medida diferente, e todas essas medidas juntas é para beneficiar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Amém. Bem, agora assim como foi dito, não é? Como disse, a mesma fé que funciona em cada dom é a mesma fé que cura. Bem, a fé de cada dom é o seguinte: se eu tenho o dom da palavra, então precisa de uma fé para mover isto. Se você tem o dom da oração, então você necessita da fé para mover isto. E outro tem o dom do louvor, o dom disto e daquilo, de acordo com as Escrituras. Você precisa da fé para mover isto, não é apenas sua vontade própria. E o que eu quero vos dizer é isto:
que a mesma fé, através da qual você utiliza o dom para o benefício do corpo de Cristo, é a mesma fé que você precisa para a sua cura. É a mesma fé que salva. É a mesma fé que pode criar partes do corpo que está faltando. E porque isto vai acontecer. Alguém que perdeu parte do corpo, alguém que ficou sem uma perna, sem olho, seja o que for, a mesma fé, pela palavra, vai trazer estas partes do corpo para estas pessoas, porque não entrarão disformes no reino dos céus. Então, do mesmo jeito, é a mesma fé que William Branham utilizou para criar aqueles 3 esquilos. É a mesma fé, não é uma fé diferente. Lembram-se que foi no culto anterior que já aprendemos uma parte disso, não é? E um culto sai do outro. Não é uma fé diferente. O que necessitamos para a mudança? Você sabe que tudo começa então com a renovação do nosso entendimento. E para isso se necessita de fé. A mesma fé que é necessária para a transformação do nosso entendimento é a mesma fé necessária para a transformação dos nossos corpos. Haverá uma transformação de corpos. E a mesma fé necessária para essa transformação de corpos é a mesma fé que você utiliza para receber perdão dos pecados. Não pode ser uma fé diferente, porque a Bíblia só fala de uma fé, e esta fé é a fé daquele único Senhor, e este é Deus mesmo. Amém. É a fé de Cristo tendo a preeminência em nossos corpos. Quando a fé de Cristo, de Deus mesmo, teve a preeminência em Jesus Cristo, então ele pôde sair do Getsemane até o Calvário e entregar sua vida. Quando Paulo adquiriu esta fé, e a fé de Cristo teve a preeminência sobre sua vida, ele não deu valor a seu próprio querer, a seu próprio desejo. Ele disse: olha, eu já não vivo mais eu vivo na fé do Filho de Deus. Amém. Se ele estava vivendo na fé do Filho de Deus, que fé é esta? É a fé que o Filho de Deus recebeu do Pai, porque tudo de Jesus ele recebeu do seu Pai, isto segundo as suas próprias palavras, e acredito que vocês creem assim também. Amém. Então veja, quando esta fé tem a preeminência em nossos corpos, então, aí sim, você tem a fé de Cristo. Vamos ainda para Romanos capítulo 4, e eu repetirei para vocês a leitura do culto anterior. Romanos capítulo 4, versículo 16. Veja como está nas Escrituras. Paulo diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém? Amém. Como foi que Abraão adquiriu esta fé, a ponto de que todos os outros que têm a mesma fé são chamados de filhos de Abraão? Abraão recebeu esta fé ouvindo do próprio Deus. E Deus disse: continue a caminhar comigo, continue a caminhar. Tem uma terra preparada para você e sua posteridade. Aprendemos o que nesta série? Que a fé é como você está caminhando com alguém. Você não sabe para onde está indo, não te importa para onde está indo. O importante é que você saiba com quem se está indo. E você tem confiança naquele que está te conduzindo. Estão lembrados disto? Foi assim com Abraão. Nós lemos diretamente nas Escrituras, onde ele não sabia para onde estava indo, mas ele confiava que aquele que apareceu para ele era Deus. E ele confiou inteiramente naquilo. E quando Abraão ouviu a palavra de Deus, diretamente de Deus, e teve confiança naquilo que Deus disse, ele então caminhou com fé. E quando Deus viu que Abraão deu boas-vindas à palavra e aceitou aquela revelação, Deus então selou aquela fé, obtendo então ali um pacto. E é o que está na mensagem pregada pelo irmão Branham, com o título Experiência Pessoal com Deus. No parágrafo 16, a metade do parágrafo 16, a parte final, ele diz assim: eu creio em confissões para se elevar e aceitar Jesus Cristo,
Sabe aquela confissão? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu entrego minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero a partir de hoje viver de acordo com as Escrituras. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser um cristão. William Branham está dizendo, eu creio nesta confissão, porque isso também é por fé. Vê? Observe. Eu creio em confissões para se elevar e aceitar Jesus Cristo. E isto é bom. Eu creio nisto tudo. Mas, amigos, precisamos de algo mais do que isto. E agora? Precisamos de algo mais do que isto. Porque a fé, para aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e confessar, dizer que Jesus é o Senhor, o mundo inteiro está tendo esta fé. Virou moda aceitar Jesus, virou moda ser crente, virou moda testificar, dizer, olha, eu sou evangélico. Entenderam? Virou moda isto. Então é um tipo de fé que agora se tornou uma coisa comum. E quando algo se torna comum e o mundo começa a entrar nisto, aos borbotões, como dizem, então Deus dá um passo à frente, deixa a coisa mais um pouco complicada para que vá como um funil. Sabe? Aquela grande multidão vai se tornando menor, 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 e poucos serão os que chegarão no final. William Branham disse, precisamos de algo mais do que isto. Então ele fala sobre Abraão. Ele diz, Abraão creu em Deus pela fé, e ele deu-lhe o selo da circuncisão como uma confirmação de sua fé. Então observe que os assuntos agora se entrelaçaram, uma vez mais, como sempre acontece nas séries de mensagens que temos entregue aqui para os irmãos. Observe que quando estávamos pregando sobre o livro de Josué e chegamos na parte da circuncisão, primeiro da porção dobrada, e mostrando que essa porção dobrada é uma circuncisão outra vez, e que não era mais o prepúcio, uma parte, um couro, uma carne que é cortada, mas agora é uma circuncisão de coração. Isto é para os filhos de Abraão, vê? E quando isto é feito, é o próprio Espírito Santo que faz isto. Aqui o William Branham está dizendo que quando Abraão creu em Deus pela fé, Deus deu para ele o selo da circuncisão como uma confirmação de sua fé. Então é aqui que eu quero parar um pouquinho com vocês. Se o selo da circuncisão era uma confirmação da fé deles, e se a circuncisão era um corte, era tirar uma parte excedente, então William Branham disse que agora esta circuncisão é uma circuncisão de coração. E quando se trata do coração, está falando do nosso entendimento. Então é uma circuncisão pelo Espírito no nosso entendimento. Então o Espírito Santo vem e muda nosso entendimento, todo o nosso entendimento, toda a nossa concepção, todo o nosso desejo, que não é de acordo com assim, diz o Senhor. O Espírito Santo tem vindo para tirar esta parte de nós. Então agora, quando você está aprendendo sobre a fé de Cristo, então observe agora, se a circuncisão é como uma confirmação da nossa fé, então você só pode ter esta fé de Cristo se estas partes excedentes for tirada de você. Se aquilo que você imagina, pensa, deseja, quer e gosta, ainda continuar aí, então a fé de Cristo não está estabelecida em seu coração, porque quando Jesus Cristo recebeu a fé de Cristo, quem estou tratando aqui de Deus mesmo, então ele se desprendeu de sua vontade e disse, se possível, passa de mim este cálice, mas isso é o que eu desejo, é que isto não aconteça, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Dali por diante, aquela fé do próprio Deus fez com que o Senhor Jesus deixasse de lado seus próprios pensamentos, sua própria vontade e desejo e enfrentasse o Calvário como cordeiro do sacrifício. Eu espero que isso seja bem compreendido por vocês, por nossos irmãos. E quando você diz que você tem fé em Deus, Deus está obrigado, se sua fé é correta, de dar a você o batismo do Espírito Santo bem aí, para confirmar que ele tem aceitado sua fé. Amém. Amém. Mensagem Experiência Pessoal com Deus, parágrafo 16. Então veja, eu poderia me estender mais nisto, mas como em vários outros cultos entramos em algum outros detalhes também, eu creio que poderemos prosseguir, porque voltaremos a falar sobre todas essas coisas de novo, e assim até quando o Senhor nos permitir. Pois bem, eu sei
que nós temos citado várias vezes, e muitos irmãos têm visto aquela citação do irmão Branham, que diz que nós não temos fé suficiente nem para receber uma cura para a dor de cabeça, quanto mais para receber uma fé de mudança de corpos, não é? Nós temos várias ideias, várias interpretações disseminadas e espalhadas pelo mundo afora. O William Branham disse que a graça suprema nos dará a fé suprema, ou é a fé suprema nos dará a graça suprema? É mais ou menos isto: a fé suprema nos dará a graça suprema para a hora suprema, ou a graça suprema nos dará a fé suprema para a hora suprema. Pois bem, se é uma hora que nós necessitamos de fé, é esta. Estamos tratando agora da fé de Cristo, e esta fé de Cristo é fé de rapto, é fé de arrebatamento. Vê? Agora, as pessoas poderão dizer para você: não, nós estamos esperando a fé de rapto depois, quando acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. E eu pergunto: quando vamos necessitar de fé de rapto, sendo que o rapto já está em pleno movimento, sendo que desde 64, 65, o William Branham pregou a mensagem do arrebatamento e disse que o arrebatamento acontece em 3 fases, e a primeira fase do rapto é o alarido, e esse alarido, ele disse, é a mensagem. E se esta mensagem foi trazida pelo próprio Deus, porque Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e eu creio que o Senhor desceu. Então quando é que você necessita da fé de rapto? É exatamente nesta hora que você vive. Caso contrário, você não estará sendo aprontado para sair daqui. Caso contrário, você não estará se aprontando para sair daqui. Este é o momento de você adquirir a fé de rapto, a fé do próprio Deus, porque é Deus mesmo que está aqui para te levar. Amém. Se você não crê nisto, se você não conseguir enxergar, compreender estas coisas, como você sairá daqui? Porque entenda isto: a fé que você precisa para sair daqui não é diferente da fé que você precisa para a cura. O que acontece é que isto muda de fase. É que você adquire mais experiência, mais conhecimento, mais maturidade. Vê? E você pode compreender com mais clareza aquilo que está acontecendo. Então observe isto: não é a quantidade de fé que temos que vai fazer a diferença, nem é outra fé diferente que vamos adquirir. E eu sei que isto poderá deixar muita gente em choque. Pode não vocês, mas outras pessoas sim. Não é uma fé diferente que nós precisamos adquirir, porque só existe uma fé. E a vitória de Jesus Cristo no Getsemane não foi tendo a fé, não, mas saindo de um lado e permitindo que a fé em Deus operasse em seu corpo. Esta é a questão: é você sair de lado e deixar que a fé em Deus haja sobre você. Então não é suas impossibilidades, seus problemas, suas falhas. Se você for pensar nisso, você vai se ver em fragmentos. O irmão diz para mim: eu me sinto em fragmento, eu me sinto em pedaços. E eu não sei se tem mais jeito para mim, eu me sinto só os fragmentos. Não sou mais a pessoa que eu era antes. E eu respondi: você sabe muito bem pegar esses pedaços, esses fragmentos e colocar nas mãos do oleiro. É o único que sabe como fazer este vaso de novo, renovado, de acordo com o seu desejo. Vê? Vê? Esta é a questão. Pois bem, a fé em Deus. Isto é o que Paulo disse. Vamos ler a escritura de novo? Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Ele disse assim: deixe-me lendo já aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ele diz: que transformará o nosso corpo abatido. Vê que eu falei sobre transformação de corpo? E disse para vocês que não é uma fé diferente. A fé que você precisa para ter seu corpo transformado não é uma fé diferente da que você tem para perdão do pecado, para salvação, para cura, para isso, para aquilo. É a mesma fé. Vê? Que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós temos um aqui que tem um poder eficaz, que pode transformar todas as coisas. E esse que pode transformar estas coisas é o que pode sujeitar as coisas a ele mesmo. Então, quando Deus realiza em você o querer e o efetuar, então você se sujeita à vontade de Deus. E quando você se sujeita à vontade de Deus, então Ele pode trabalhar e transformar teu corpo, transformar teu entendimento, transformar tua vida. William Branham chega a dizer: Jesus poderia ter escolhido outro caminho, em outras palavras. Ele poderia ter escolhido uma família, um casamento, filhos, viver uma vida comum, porque ele estava ali na forma de um homem, como homem. Vê? Mas ele disse: mas eu faço a tua vontade. Vê? Ele sabia qual era a vontade do Pai, assim como você sabe qual é a vontade de Deus. E se você não sabe qual é a vontade de Deus, na Epístola aos Romanos, Paulo diz que temos que procurar saber qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez que você sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então você diz: Deus me revelou qual é a sua vontade. Então como posso eu ir com a minha própria vontade fazer as coisas? Eu vou estar contrariando a vontade de Deus, e eu sei que assim o final é inferno, o final é lago de fogo. Então você descobre: eu sou semente de Deus, porque a palavra de Deus está agindo através de você. Então você diz: Senhor, por mais que eu queira isto, mas a tua vontade eu vou fazer, e vou me sujeitar a isto. Você pensa que é você fazendo algo? Não, é o poder eficaz de Deus de sujeitar para Ele mesmo todas as coisas. E quando você se sujeita à vontade de Deus, então você está obtendo a fé de Cristo em você, porque foi esta fé, foi esta mesma atitude que Jesus teve quando ele não olhou para si mesmo, mas para a vontade do seu Pai. Amém. Vê? Então não é sua submissão de seu corpo, mas a submissão de seu corpo é Deus fazendo por sua fé em você. E se tem um Deus, observe isso agora, e se tem um Deus que não tem suficiente fé para mudar seu corpo, bem, eu tenho que lembrar o que eu vos disse no culto anterior para que você entenda essa parte agora. Eu disse antes que Deus no princípio tinha um plano, vê? E ele precisou ter fé em si mesmo, ele teve que ter fé em si mesmo para trazer este plano ao desenrolar, ao desenvolvimento. Vê? Jesus teve fé naquilo que ele era, como um filho de Deus, senão ele não teria feito o que fez. E quando as pessoas não têm fé, ou não têm a fé de Deus em si mesmo, para saber que fazendo a vontade de Deus, ele vai adquirir melhores resultados, mesmo que chegue a perder nesta vida, mas ganhará a vida eterna, por não confiar nisto, por não ter esta fé no futuro para a sua vida, então ele quer adquirir tudo agora, e chega a dizer para o seu pai, o filho pródigo, um exemplo, disse: olha, me dá tudo que é meu, me dá toda a minha herança, que eu quero gastar agora, eu não quero saber do futuro não. Vê? Isto é o que? Falta de fé. Mas quando se tem confiança naquilo que Deus diz em sua palavra, então você não está preocupado se vai ganhar ou perder nesta vida. O que você quer é colocar sua vida nas mãos de Deus, se dedicar para Deus e se aprontar para estar com Deus. Amém. Esta é a verdade. Não busquem outra, porque você não vai encontrar outra coisa nas Escrituras. Então Deus teve fé em si mesmo para trazer seu plano ao desenvolvimento. E se alguém tem um Deus que não tenha suficiente fé para mudar seu corpo, então não se tem o Deus de Abraão, que é o pai de todos aqueles que vivem pela fé. Vê? Porque o Deus de Abraão mudou seu corpo de um homem velho para jovem, para poder trazer Isaque à vida. Vocês lembram disto? Na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 29, Paulo disse: é para isto também trabalho. Veja, Colossenses 1, 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então voltamos aqui outra vez à energia.
Paulo está se mostrando aqui como um dos componentes deste corpo, vê? Que tinha este poder que estava operando através dele de uma forma poderosa. Então, quando você percebe que você faz parte dessa grande engrenagem de Deus, vê? E você tem deixado de lado a si mesmo e tem dado a preeminência para a palavra, tem dado a preeminência para o Deus Todo-Poderoso, então você pode descobrir perfeitamente que o poder de Deus está operando em você de uma forma poderosa. E as pessoas acham que agir ou operar de uma forma poderosa é curar enfermo, expulsar demônio, é ter fé para derrubar as pessoas com o olhar e todas essas coisas. Não, Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, vê? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você prova que tem o poder de Deus trabalhando através de sua vida quando você consegue rejeitar o que é errado e aceitar o que é certo, o que é correto. Observe estas coisas que eu estou vos dizendo. Pois bem, note que Paulo disse: minha luta, o trabalho dele, a luta, a preocupação, minha luta é permitir que suas potências, poder, atue em mim. Veja, então, se era assim com Paulo, é com cada um de nós. Nossa luta é isto, é fazer com que o poder de Deus, a potência divina, opere em nós. Porque se você não tiver cuidado, você estará cortando os filamentos, então o poder não tem como fluir, como numa corrente elétrica. Vê? Foi o que aprendemos também no culto anterior. Por isso, o que nós precisamos não é a fé. Observe agora. O que precisamos não é a fé. Porque nós temos suficiente fé para mover as montanhas, se temos a fé de Cristo. Veja, se temos a fé de Cristo, sua fé, você tem a fé de mover montanhas. Mas eu disse, o que nós necessitamos não é a fé, porque já temos. Você diz, mas eu não tenho esta fé. Bem, possa ser que a forma que você vive deixe você como uma peça que só possa ter 2,5 amperes. Tá certo o nome amperes? Que eu quero dizer amperes, tem nada a ver, não é? Possa ser que a forma que você atua, vamos dizer assim, o pavio esteja com tanta pucumã, que chamávamos, né? Aquela sujeira e tal que tinha no querosene, no pavio do candeeiro, que aquilo faz com que você só possa adquirir ou dar uma luz ali, uma quantidade tão pobre, tão pequena, que só ilumina alguns poucos metros ao seu redor. Isso quer dizer que a sua amperagem está muito baixa. Mas diga-me, esta fé que você tem não é diferente da fé que pode mover montanhas. Isto é um segredo que Deus tem nos revelado por sua palavra. Veja isto. O que precisamos não é a fé, porque temos suficiente para mover as montanhas se temos a fé de Cristo, a sua fé. Mas o que nós estamos necessitando é um vaso que esteja centrado em Cristo, focalizado em Cristo, que o deixemos fazer qualquer coisa que ele deseje fazer com este vaso. Esta é a questão. O que necessitamos é um vaso que esteja centrado em Cristo, a ponto de deixar Cristo fazer o que desejar com este vaso. Então este vaso que está sendo usado, se ele der a preeminência, se ele der o primeiro lugar a Deus, e deixar Deus fazer o que Deus quer com esta vida, com este vaso, então montanhas podem ser movidas, então enfermos podem ser curados, então mortos podem ser ressuscitados, então esquilos podem ser criados, então crianças que só tinham o cotoco da perna, só isso aqui do pé, pode receber pés os pezinhos sendo gerados e criados na hora. Então crianças que não tinham, pessoas que não tinham nem sequer os globos oculares, era apenas um oco, um buraco, na hora, instantaneamente, globos oculares foram criados e formados, e ainda ser perguntado que cor você quer seus olhos.
A mocinha disse: irmã Bruna, eu vejo dizer que o céu é muito bonita, a cor do céu. Ele disse: então seus olhos serão azuis. E foi criado pelo poder da palavra falada olhos azuis para aquela garotinha. O que é isto? É um vaso que diz: Senhor, eu estou à tua disposição. Faz de mim o que tu quiseres fazer, o que é a tua vontade. Vê? Deixe-me ver quanto tempo eu tenho. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, está escrito: sepultados com eles no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Veja o que diz as Escrituras, viu? Sepultados com ele no batismo. Isto quer dizer que quando você se batizou pela fé e recebeu aquilo, você foi batizado da forma bíblica, corretamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia te promete a justificação pela fé. Você fica justificado diante de Deus, todos os seus pecados passados estão apagados, vê? Do livro onde tudo é escrito a cada dia. Quando você desce as águas batismais, da forma correta, bíblica, apostólica, você é justificado pela fé. Ali você foi sepultado, morto e enterrado. Então Paulo está dizendo: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder que o ressuscitou dentre os mortos. Então você agora tem que ter fé naquele poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Se você tem fé no poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, isto significa que aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos está em você. Amém. Paulo disse: se aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, então ele também transformará os vossos corpos abatidos. Agora, como é que aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, como é que ele pode habitar em você, se você não tem a compreensão correta sobre ele mesmo? E esta compreensão correta, que vem através de uma mudança de entendimento ao ouvir a verdadeira palavra de Deus, isto se chama fé, isto se chama revelação. E é assim que Deus habita em você, quando a palavra de Deus, da forma correta, precisa, verdadeira, está também em você. Amém. Então você pode ter fé no poder dele para te ressuscitar dos mortos. Vê? Vê? Então é Deus quem opera sua fé em nós, não é você. É Deus quem opera sua fé em nós, de modo que deixe que vá, vê? E deixe a Deus, deixe as coisas acontecerem, mas deixe Deus trabalhar. Em outras palavras, saia do caminho e deixe que Deus assuma o controle do vaso. Saia do caminho e deixe que Deus assuma o controle do vaso. William Branham disse que isto é o dom de Deus em operação, quando o homem sai de cena e deixa Deus trabalhar através dele. O irmão Green teve uma experiência semelhante quando ele sentiu a presença de Deus dirigindo seu carro, e ele viu quando o carro alguém tomou o controle de seu carro. Então já não estava adiantando a sua direção, já não estava adiantando o seu pé na embreagem ou seu acelerador, porque o carro estava sendo dirigido. Vê? E o Espírito Santo disse: confia em mim. Por que você não confia em mim? Vê? Então aquele carro alcançou velocidade. Se carro na frente diminuía a velocidade, o carro também diminuía. Se eles adiantavam a velocidade, o carro também diminuía. Fez ultrapassagem e assim Deus dirigiu o seu carro por muitos quilômetros na estrada. Vê? Simplesmente Deus disse: deixa eu tomar o controle, porque se eu tiver no controle, tudo vai bem. Vê? É isto que necessita para com cada um de nós. Vê? Então não é nossa fé, mas é a sua fé. Porque não tem uma fé de Paulo, não tem uma fé da Maria, não tem uma fé do João, não tem uma fé do Rubens, não tem uma fé do Joaquim, não tem uma fé de quem quer que seja. Ou aquele homem tem muita fé, aquele irmão é uma irmã de fé. Esqueça isso, tem que ser a fé dele. É a fé dele. Amém. Não adianta outra fé, porque só existe uma fé, e esta é a fé de Deus. E esta fé de Deus
Foi a fé que Jesus recebeu. Vê? Jesus recebeu esta fé de Deus. E esse Deus estava operando nele para recolher ele ali. Vê? E quando esta fé o apanhou no jardim do Getsemane, e ali estava a completa vontade de Deus trabalhando através de sua vida, Jesus caminhou até o Calvário. E ali no jardim do Getsemane, por meio de sua grande luta, ele finalmente deixou Deus assumir o controle e disse: então, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Vamos colocar de pé? Vamos concluir com as palavras de Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Gálatas capítulo 2, versículo 6, está escrito: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Eu tenho outra tradução da Bíblia que diz: mas pela fé de Jesus Cristo. Vê? Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Você pode ter muitas obras, cumprir toda a lei, cumprir todos os mandamentos, mas não é pelas obras que você faz ou pratica, é pela fé. E a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Se ele recuar disto, a minha alma não terá prazer nele. Pai, nós te agradecemos nesse instante por tua graça, por tua compaixão, por tua infinita misericórdia. Te agradecemos por este culto que tivemos, por este simples ensinamento sobre a tua palavra, e pedimos o nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude e abençoe a cada um de nós, Senhor. E quando voltarmos aqui novamente para juntos cultuarmos a ti, que o Senhor parta o pão da vida para nós e nos alimente as nossas almas. Necessitamos disto, Senhor, para viver enquanto estivermos aqui na terra. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós nesse instante e sobre os irmãos que ouvirem futuramente este culto, Senhor. Aqueles que estão cultuando em seus lares, agora nesse instante, como culto doméstico, prestando atenção a cada expressão, a cada palavra, não apenas se importando com o meu pronunciar, com o meu português mal pronunciado, mas prestando atenção ao que está sendo dito sobre a tua palavra, sobre a verdade das Escrituras, que sobre cada um deles recai a bênção do Espírito Santo sobre suas vidas, e que a fé de nosso Senhor Jesus Cristo possa ter a preeminência em nossos corações, no nosso entendimento. No nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém e amém. Abençoe um ao outro até nos encontrarmos domingo à noite no culto aqui. Amanhã estaremos em Jundiaí para mais um culto na presença de Deus. Orem por esses cultos. E os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Receba o nosso abraço fraternal no nome do Senhor Jesus Cristo, e que em tudo Ele seja glorificado e magnificado para sempre. Amém.